Bom dia, minhas irmãs. Dia. Paz. Desculpa aí o meu atrasinho. Lô, o Davi pediu pra me pôr ele no grupo. Eu pus ele no grupo. Ensinei ele a atender, ensina ele a colocar o microfone dele no silencioso. Fazendo favor, vamos fazer um teste pra ver se ele consegue sozinho. Ah, entrou. Então, vamos orar, né? Agradecer a Deus, porque o Senhor é bom conosco e as misericórdias dele se renovaram mais um dia a favor da nossa vida. E esse é o motivo de nós estarmos aqui, né? De nós não termos sido consumidas. A palavra de Deus, ela é viva, eficaz e ela vai cumprir o propósito que Deus tem nas nossas vidas, né? Então, por isso que é tão importante a gente sempre estar. Bom dia, André. Deus abençoe você também, minha irmã. Deus abençoe por mais um estudo. Ela escreveu aqui. Bom dia, irmã Lourdes. Bom dia, irmã Lúcia. Bom dia, minhas irmãs. Eu louvo a Deus por essas mulheres tão preciosas, mulheres e homens, né? Que tem um homem aqui no meio de nós, bendito é o fruto, e que tem nos levantado para aprender a sua palavra, né? Ontem eu estava até conversando com a minha filha e eu falei para ela que a nossa carne, ela sempre vai lutar, né, contra o nosso espírito. A gente não vai ter vontade de vir para o estudo todo dia. Tem vezes que a gente tá ali com o coração queimando para vir mesmo. Mas vai ter dia que não dá vontade, né? Vocês podem perceber isso na vida de vocês. Vai ter dia que vai falar, ah, não, hoje acho que eu não vou participar, não. Mas o que vai fazer a diferença na nossa vida é a nossa disciplina, né? É o nosso compromisso com o Senhor. É igual eu falei para ela, às vezes me dá vontade de ficar dormindo. Eu só entro no meu trabalho 9 horas, né? Só que para eu estar aqui cumprindo tudo isso que a gente está colocando no grupo, né? Da oração, eu preciso acordar às 5 horas da manhã, né? Para eu poder orar, para eu poder me preparar o café do meu marido, tomar os meus shotzinhos que eu tomo, porque eu fico de jejum, né? Então, a nossa carne, ela sempre vai querer nos tirar, né, da presença de Deus. Por quê? Porque na nossa carne está a concupiscência, o pecado, né? O pecado, ele ainda está em nós. E a vida que nós estamos vivendo aqui, essa vida de aprender a palavra, de cada vez mais o Senhor tirar as escamas dos nossos olhos, a Bíblia chama isso de santificação. Então, a santificação, ela é um preparo para a gente entrar na terra prometida, que é o céu, né? Então, hoje nós vamos ver que mesmo a descendência aqui de Caim, eles estavam fora da presença de Deus. A graça comum de Deus, o que é a graça comum, Angelita? É a graça que alcança a todos aqueles, mesmo que ainda não conhecem o Senhor, a graça comum, ela alcança essas pessoas. E aí nós vamos ver com mais detalhes isso daqui. Uma coisa importante é o quê? É a gente entender que a própria palavra de Deus, ela diz que o homem que pensa que vive só nessa vida, ele é como se fosse um miserável. Deixa eu pegar essa referência aqui, que ela é importante. Onde está na Bíblia? Peraí. Então, nós precisamos viver com os olhos fixos na eternidade. Aqui, ó, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens, tá? Em 1 Coríntios 15, 19. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui, ele tá falando de um tema sobre a nossa ressurreição, a ressurreição que nós vamos ter. Se nós passarmos pela morte, nós vamos ressuscitar
em Cristo. Essa é a nossa esperança, né? E a gente não pode pensar que a nossa vida está limitada só aqui a essa vida. Então, por isso que muitas pessoas têm medo da morte, medo de morrer. Por quê? Porque não tem essa esperança de viver a eternidade com o Senhor, a eternidade com Cristo, né? E o que realmente importa na nossa caminhada cristã, né? É aqui representar o Senhor, né? Ter uma vida abundante aqui, acessar o plano original de Deus para as nossas vidas e principalmente visar a eternidade, né? Então é isso que nós precisamos estar firmes, essa é a nossa esperança. E esse é o motivo da gente sempre estar aqui firme, disciplinada, aprendendo a palavra do nosso Pai. Amém? Então vamos, eu dei essa pequena introduçãozinha aqui para a gente cada dia mais organizar a nossa mente, né? Nossa mente, ela funciona de forma organizada quando a gente vai entendendo os processos, né? Vai entendendo que a gente já começou a viver o reino aqui, né? A gente já começou a viver o reino de Deus aqui nessa terra. Ai, Angelita, como que eu comecei a viver o reino de Deus aqui? Nossa, minha vida tem área que tá uma luta. Minha irmã, a nossa vida, o próprio Jesus, ele falou que no mundo nós vamos ter aflições, mas nós precisamos ter o quê? Bom ânimo. O que que é esse bom ânimo? O bom ânimo de buscar o plano original de Deus para alinhar as áreas da nossa vida conforme Deus planejou para ser, né? Quantas mulheres chegam aqui, o casamento tá um caos, né? E as mulheres começam a entender a palavra, começam a obedecer a palavra, e os maridos já percebem diferença nelas, já muda o relacionamento já fica diferente, né? Então, isso nós precisamos entender, compreender, né? Que o plano original de Deus é o melhor para nós. Quem aqui que chegou aqui no Clube da Bíblia, que pode escrever agora, quem que chegou aqui meio ruim em alguma área da vida e hoje, após entender a palavra, já está vendo melhoras, né, na sua vida, na sua conduta, no seu relacionamento. Então, isso não é por causa da Angelita, isso é por causa da palavra de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor é para o nosso Deus, né? Então, a gente vai... Olha aqui, a Adri já escreveu a irmã Lúcia já escreveu eu também me incluo aqui. Ah, sem dúvida, tudo muda, sou prova. Aqui, Larissa também escreveu. Então, olha só... Nós vemos o poder da palavra de Deus, né? A palavra de Deus nos transforma, a palavra de Deus nos guia, nos molda, nos faz ser mulheres mais sábias, nos faz ser mulheres que realmente estão ali para entender e buscar o plano de Deus nas nossas vidas. Então, isso é maravilhoso, isso aquece o nosso coração, isso nos dá esperança, isso nos traz alegria, nos traz paz num mundo de tanto conflito, né? Olha só, a Andréia também escreveu aqui, eu e a minha família também percebeu. Então, olha só como é maravilhoso a palavra de Deus, né? Então, nós louvamos a Deus, né? Porque o Senhor, Ele tem nos dado esse privilégio de estar aqui pensando, estudando, e o Espírito Santo tem nos dado a graça, tem nos dado o entendimento, sabedoria. E nós vamos orar agradecendo, né, ao Senhor por isso. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te louvar pela tua palavra tão maravilhosa, tão preciosa, que tem transformado as nossas vidas, que tem mudado a nossa casa, a nossa família, que tem tirado as escamas dos nossos olhos e nos feito perceber que o plano é o melhor para nós. Ainda que o pecado distorceu todo o seu plano original, Pai, o Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, nos enviou o Senhor Jesus para que nós pudéssemos de novo ter o privilégio de se reconciliar contigo e de viver essa vida abundante que o Senhor planejou para nós. E nós vamos acessando essa vida abundante à medida que nós vamos entendendo a tua palavra, à medida que nós vamos nos relacionando contigo, à medida que nós vamos entendendo os propósitos que o Senhor tem para nós. Obrigado, Pai, por ser um Deus tão grandioso e se importar com pecadoras que nem nós. Muitas vezes nós falhamos e nós
e queremos pedir perdão pelos nossos pecados, perdão por tudo que nós temos feito, que tem te entristecido, e nós pedimos a Ti todos os dias, Espírito Santo, que o Senhor mostre os nossos pecados. Nós sabemos que os nossos pecados têm nomes, e nós queremos reconhecê-los, nós queremos nos arrepender, nós queremos abandonar o pecado, mas sem a consciência de que nós estamos pecando em certa área da nossa vida, não acontece o arrependimento. É por isso, Espírito Santo, que nós precisamos da tua graça, precisamos do teu favor, precisamos do teu direcionamento, precisamos do teu ensino, precisamos aprender contigo, porque você, Espírito Santo, entende e sabe o coração do Pai. Você, Espírito Santo, é que nos guia, é que nos ensina. Então nós queremos te agradecer também por tudo que nós temos aprendido. Obrigado também, Senhor Jesus, porque o Senhor que morreu naquela cruz por nós, foi por causa do seu sacrifício, da sua missão tão corajosa, tão magnífica, que hoje nós podemos ter livre acesso ao Pai. Nós somos gratas a Ti. Muito obrigado. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs. Davi já postou alguma coisa aqui. Davi, vamos prestar atenção, tá bom, meu amor? No estudo. Vamos prestar bastante atenção para depois, no final, você abrir o microfone e falar o que você entendeu da palavra. Então, precisa prestar atenção, tá bom? Então, vamos. Hoje nós já vamos entrar no versículo 20 de Gênesis 4, que diz assim a palavra do Senhor. E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Preste bastante atenção, minhas irmãs, nesse versículo. E Ada deu à luz a Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Uau! Que informação importante que nós temos aqui. Nós estamos estudando, né, a descendência de Caim. Jabal, ele é da descendência de Caim, e ele foi pai de alguma coisa. Olha só. Ele foi o pioneiro, ele foi o fundador do quê? Daqueles que habitam em tendas e possuem gado. Olha só. Uau, Angelita. Mas espera aí. Ele está afastado da presença de Deus. Ele não tem Deus. E mesmo assim ele está prosperando? Sim. Isso se chama graça comum. É a graça de Deus que está derramada mesmo sobre aqueles que ainda não conhecem o Senhor, ou aqueles que já conhecem, mas preferem ficar afastados do Senhor. Mas, Angelita, então, peraí, então compensa, né, eu ficar afastado de Deus, porque a graça dele me alcança? Sim, a graça dele te alcança, mas e a eternidade? Aonde nós vamos passar a eternidade? O que nós precisamos ter em mente, minhas irmãs, é aonde nós vamos passar a nossa eternidade. Porque se a gente não começar a viver o reino aqui nessa terra, a praticar as coisas do reino de Deus aqui nessa terra, como que a gente vai ser apto a morar num lugar santo e sagrado, com todos esses pecados que nós temos? A nossa vida aqui, ela é um processo de santificação, porque a Bíblia diz, segui a paz com todos e a santificação, porque sem ela ninguém verá a Deus. Quem já sabia desse versículo? Segui a paz com todos e a santificação, porque sem ela ninguém verá a Deus. Referência bíblica, deixa eu pegar aqui. Quem sabia desse versículo? Que sem a gente ter paz com as pessoas e sem a santificação, a gente não vai ver Deus. Isso é sério. É uma informação importante que a Bíblia coloca pra gente aqui. Ó, a Larissa já até sabe aonde tá, ó. Ó, Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação,
sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, olha só, tem duas coisas aqui importantes para nós. Se eu for uma pessoa briguenta, se eu for uma pessoa que eu só caço confusão com todo mundo, ixi, eu já tô fora da lista de ver o Senhor. A tia me escreveu, ficaremos sem a eternidade e sem contar o vazio que nunca será preenchido se não buscarmos a Deus, porque ansiamos pela presença de Deus. Verdade, tia. O coração, eu tenho a frase lá do Dostoiévski, né, que eu gosto muito dele, que é um filósofo, que ele fala, o vazio do coração do homem é do tamanho de Deus. Então, minhas irmãs, existem informações importantes na palavra e que nós precisamos obedecer. Se nós não obedecermos a palavra de Deus e viver essa santificação, que é isso, Angelita? Santificação, essa palavra, nunca entendi essa palavra. Santificação é quando a própria palavra de Deus nos convence que estamos pecando, que estamos indo para um caminho errado e acontece em nós o arrependimento, que no grego se chama metanoia. E essa metanoia é o quê? É uma mudança de rota, é uma mudança de mentalidade, é um coração disposto a obedecer a palavra de Deus. E aí começa a nossa santificação. Então, como que a gente vai ser santificado se a gente não tem um compromisso de estudar a palavra todos os dias? Então, graças a Deus que Deus está nos dando esse privilégio de estar aqui no Clube da Bíblia, aprendendo, estudando a palavra dele, porque nós estamos sendo santificadas. Então, você e eu podemos falar que nós estamos sendo santificadas, porque nós estamos aprendendo a palavra. Agora, uma pergunta para você. Será que só no culto aos domingos, será que eu vou ser santificada e aprender de fato o que é a vontade de Deus para minha vida? Será que eu vou desfrutar dessa vida abundante? Será? Não, minhas irmãs. Se só no domingo eu achar que só o culto de domingo é suficiente para minha santificação, infelizmente, eu vou ser uma pessoa que não vou desfrutar aqui nessa terra já desse reino maravilhoso de Deus, né? Então, olha só, a Lucimar escreveu aqui, a Larissa escreveu meios da graça, de fato, meios da graça. A graça de Deus é que faz tudo isso conosco, né? É pela graça que nós somos salvos, através da fé em Jesus Cristo. Não é mérito nosso, né? Não é porque nós fazemos alguma coisa. É pela graça de Deus, um favor imerecido. Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Isso é graça. A Lucimar escreveu, o vazio de Deus, todo homem buscou em algum lugar, inutilmente, alguma coisa para preencher esse vazio. Verdade, Lu. É verdade isso. A Larissa escreveu, não, muito pouco. A palavra de Deus é pão diário. É verdade, Larissa. É isso aí. É o nosso maná diário. A palavra de Deus é o nosso alimento diário, né? É o nosso pão de cada dia. Se a gente nos alimentar, a gente fica forte. Não é qualquer coisa que tira a gente do nosso propósito. A gente pensa 1000 vezes, respira, né? A gente vai sendo derramado o amor de Deus no nosso coração, que desenvolve em nós as virtudes, né? Do fruto. E quando a gente não estuda a palavra, a gente fala, eu tenho os frutos do Espírito. E não é os frutos. A Bíblia ela é bem clara, é o fruto do Espírito. O fruto. E muitas vezes nós falamos errado, né? Nós falamos, vai com Deus, irmã Lúcia, minha irmã Lourdes, Deus abençoe você, minha irmã. Preciso sair, depois ouço de novo. Deus abençoe, tudo maravilhoso. Amém. Então, é o fruto do Espírito. Mas, Angelita, tem 9 frutos. Como é que é esse fruto do Espírito? É como se a gente pensasse num cacho de uva. O cacho de uva são... um cacho de uva, ele é um cacho só, mas ele tem várias bolinhas. E nós, quando o amor de Deus é derramado na nossa vida,
e a gente vai compreendendo a palavra, vai entendendo que só em Deus nós podemos ter as virtudes do amor de Deus. O que é as virtudes do amor de Deus? Aí a gente vai entender o que é o fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ah, Angelita, mas eu não tenho muita paciência, não. Então, precisa colocar isso em oração. Senhor, eu tô cometendo o pecado da impaciência. Eu preciso do fruto do teu Espírito nessa área da minha vida. Me dê paciência, Senhor. Me dê alegria. Senhor, eu sou uma pessoa que murmura demais. Eu sou uma pessoa muito triste. Eu sou uma pessoa que não tenho prazer na minha vida. Senhor, desenvolva em mim essa virtude da alegria. Eu quero ser uma pessoa alegre, independente das circunstâncias, independente dos desafios. Então, consegue compreender? Quando a gente vai compreendendo a palavra de Deus, a gente vai entendendo o que de fato é a profundidade. Porque é o amor de Deus, é o amor profundo de Deus que vai desenvolver em nós essas virtudes, né? Então, quando a gente não entende, a gente pensa que tem que desenvolver cada coisa. Vou ter que desenvolver a alegria, tem que desenvolver a paz. Não, é o amor de Deus derramado em nosso coração. E a nossa resposta a Ele, a nossa resposta a esse amor incondicional que mandou seu próprio filho para morrer na cruz por mim e por você, é esse amor que desenvolve em nós essas virtudes que é o fruto do Espírito. Quem que entendia já dessa forma? Ou quem aqui falava, né? Os frutos do Espírito. Eu falava. Eu confesso para vocês que eu falava antes de estudar profundamente, porque quando a gente lê a Bíblia superficialmente, a gente não vê os detalhes. É realmente o pecado que Eva caiu, né? A Eva, ela acrescentou palavra na palavra de Deus ali. Então a Bíblia mesmo fala, não acrescente nem tire nada da minha palavra. Veja exatamente como está. Então, nós precisamos ir a fundo para a gente receber, né, do coração de Deus aquilo que Ele quer para nós. Então, vamos aqui pensar um pouquinho mais profundo aqui no versículo que a gente leu, né? E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Olha só, nós podemos imaginar o quê? Nós estamos vivendo em meio a uma sociedade em constante evolução, né? Nós temos que concordar com isso, que a nossa sociedade, ela tá evoluindo, né? Ela tá cheia de inovações, ela tá cheia de conquistas, mas nós estamos vivendo em um lugar onde o nosso Criador, onde o nosso Deus tem sido esquecido. Nós vivemos nesse tempo, né? Nós estamos inseridos nessa sociedade, aonde Deus tem sido esquecido, aonde o progresso tá acontecendo, mas sem um propósito eterno. É exatamente essa realidade que nós estamos vivendo hoje, né? Ela tá inserida na nossa sociedade. E o texto hoje que nós lemos de Gênesis 4:20 nos apresenta esse personagem, Jabal, um homem que se destacou como pioneiro no cuidado com os rebanhos e no estilo da vida nômade, contribuindo para o quê? Para o desenvolvimento das civilizações antigas. Olha só, no entanto, mesmo sendo um marco de progresso material, essa história nos relata, ela traz um alerta para nós sobre o perigo de buscar o avanço sem reconhecer a soberania de Deus. Hoje, através desse pequeno versículo, nós vamos tirar 3 lições muito importantes para nós e essenciais para a nossa vida. Que Deus, primeira lição, é que Deus que é o doador de todas as nossas habilidades. Minha irmã, se você tem alguma habilidade, se você tem alguma coisa que você acha que você é muito boa, essa habilidade, quem te doou foi o Senhor. A gente vai aprender também que o progresso sem o propósito eterno, ele é vazio. Se nós estamos progredindo na nossa vida, mas nós não temos a eternidade em vista, isso é vazio, isso é em vão.
E a terceira coisa que nós vamos aprender é que a dependência de Deus é essencial para a nossa sustentabilidade. Então, primeira lição, nós vamos pensar aqui que Deus é o doador dos dons e das capacidades, né? No texto, Jabal é descrito como pai dos que habitam em tendas e possuem gado. A palavra hebraica usada aqui para pai, ela vai além da paternidade biológica. Ela aponta para alguém que estabelece ou inaugura uma prática ou ofício, como um pioneiro, né? Olha só, por exemplo, na minha área, eu sou a pioneira de um emagrecimento, levando as pessoas para a Bíblia. Eu conheço outras pessoas, já participei de outros programas que até falaram de Deus, mas não é um programa igual ao meu. Então, na minha linha, no meu estilo, eu sou a pioneira. Aí, outra pessoa é pioneira em outra área. Aonde você é pioneira? Você já conseguiu estabelecer algo, inaugurar algo, fazer algo que só você conseguiu fazer aquilo? Deus, ele tem depositado no meu e no seu coração algo dessa forma, para que a gente possa ser os pioneiros. Ah, Angelita, eu não concordo com isso não. Eu não quero aparecer, eu não gosto de internet, eu não gosto de fazer nada. Minhas irmãs, a forma que você educa o teu filho na tua casa, você é pioneira, você é única, você é exclusiva. É só você que fez dessa forma. A forma como que você conduz o seu lar, a forma como que você conduz as suas coisas, você também é pioneira. Muitas vezes a gente não dá valor nisso. A gente desvaloriza tanto a gente mesma que a gente não dá valor nisso. E muitas vezes a coisa que você faz dentro do seu lar, você pode ensinar outras pessoas, que a outra pessoa, mesmo querendo fazer igual você, ela não vai conseguir, mas vai ajudá-la, né? Às vezes a gente consegue resolver um problema tão grande dentro da nossa casa e a gente fica tão calada e a gente não consegue abençoar outras pessoas com isso, né? Eu tenho certeza que vocês, mulheres que estão aqui, já resolveram algo tão importante, tão assim, que resolveria problemas de outras pessoas e você não entendeu. Vai com Deus, Deus te abençoe. E aí a gente não vê isso como algo que a gente inaugurou, que a gente fundou, que a gente estabeleceu, né? Então, isso nos ensina o quê? Que habilidades e talentos, mesmo aqueles usados em realizações grandiosas, não surgem do próprio ser humano. Eles são uma manifestação da graça comum de Deus. Está escrito lá em Mateus 5,45, que concede dons a toda a humanidade, ainda que esta esteja caída. Então, os nossos dons, as nossas capacidades, elas vêm do Senhor. Não é algo que eu tenho, que eu desenvolvi. Mesmo aquelas que eu pretendo desenvolver, é a graça de Deus que me capacita. É a graça de Deus que me dá a sustentabilidade. Então, qual que é a aplicação que eu tiro para a minha vida? Desse entendimento de que Deus é o doador dos dons e das capacidades. Nós precisamos reconhecer a fonte das nossas habilidades. Todo talento que eu e você possuímos, seja na profissão, seja nos estudos ou no lar, é um presente divino. Um exemplo bíblico que nós vemos disso é Bezalel, né? Tá escrito lá essa história em Êxodo 3, em Êxodo 31, 2-5, que ele foi capacitado diretamente por Deus para habilidades artísticas e de construção no tabernáculo. Você já tinha se atentado para isso? Que Deus é que nos dá habilidades, Deus é que nos capacita. Eu coloquei esse exemplo aqui de Bezalel, porque para a gente ter um respaldo bíblico daquilo que a gente está falando. Ah, Angelita, mas aonde está escrito na Bíblia que Deus é que nos deu os talentos, Deus é que nos deu os dons? A Bíblia está repleta de exemplos, né? Mas eu trouxe aqui o exemplo de Bezalel para a gente ter entendimento de que as habilidades, as capacitações vêm do Senhor. Um exemplo prático também disso é o quê? Nós podemos pensar
em um médico, né? Um médico, ele pode salvar a vida com o quê? Com o seu conhecimento. Mas será que ele reconhece isso como um chamado divino para glorificar a Deus? Tem muitos médicos que não. Tem muitos médicos que não conhecem o Senhor. Mas ali a habilidade, a capacitação que quem deu foi o Senhor, né? Então, o desafio para nós hoje é nos examinar se nós temos usado os nossos dons para glorificar a Deus ou apenas para nosso benefício próprio. Deixa essa pergunta aí para você, anotada. O dom que você tem. Qual é o dom que você tem? Qual é o dom que você tem? Falar nisso, quem aqui já fez o teste dos dons? Eu vou fazer de novo hoje meu teste dos dons. Nossa, meu nariz tá entupindo muito, gente. Eu não, acho que é alergia de alguma coisa, desde ontem. Quem que já fez o teste dos dons? Se você quer fazer o teste dos dons, você pode comentar lá em qualquer story que eu fizer lá no meu Instagram. Qualquer story, pode ser qualquer um. Digite a palavra dons, que já vai ser disponibilizado lá para você o teste dos dons. Vou até deixar aqui escrito para vocês, ó. Digite a palavra dons. E aí já vai vir um link para você fazer o teste. E cada vez o nosso teste, ele vai se aperfeiçoando. Por quê? Porque a cada vez que a gente vai sendo santificada, a gente vai sendo aperfeiçoada. Eu vou até consultar o meu aqui, sobre um dom que me falaram domingo na igreja, realmente tem esse dom aqui na minha lista. Então, minhas irmãs, nós precisamos analisar, né, os nossos dons e se nós temos usado esse dom, né? O meu primeiro dom é missionária. É um dom de compartilhar o evangelho de maneira eficaz no outro país, adaptando-se com espontaneidade e diferentes culturas, climas e circunstâncias. Está associado ao dom de línguas. Eu ainda não tenho o dom de línguas, de falar em línguas, mas eu estou buscando. Eu quero esse dom, mas eu quero que ele venha casado também com o dom de interpretação de línguas. Então, o nosso desafio hoje é perguntar se os nossos dons estão sendo para glorificar a Deus ou se está sendo para o nosso próprio benefício. E o passo prático que nós vamos tomar é orar pedindo, né? Orar consagrando os nossos dons a Deus, pedindo sabedoria para usá-los de forma que honre a Ele e beneficie o nosso próximo, né? Que o Senhor nos ajude. Hoje nós vamos pedir ao Senhor, ore, Senhor, eu consagro, ore aí agora mesmo, nesse momento, Senhor, eu consagro os meus dons a Ti. Eu quero que o Senhor me dê sabedoria para usá-los de forma que honre o Teu nome e que beneficie meu próximo, né? Eu acredito que aqui esse dom de levar o evangelho, de compartilhar aqui a palavra que eu estudo, já tem abençoado vocês, né? Então, eu já entendo que pelo menos um risquinho eu já estou fazendo certo, amém? Então, vamos para o ponto 2. O progresso sem propósito eterno é vazio. Olha só, Jabal, embora inovador, pertencia à linhagem de Caim, marcada por uma busca por progresso e sucesso material. E ele se desconecta de Deus. O problema não estava no avanço em si, mas na ausência de propósito eterno. Jabal, ele progrediu, ele foi um homem de sucesso, né? Enquanto Jabal, ele desenvolvia a sua habilidade, sua linhagem não invocava o nome do Senhor, ao contrário dos descendentes de Sete. Nós vamos entrar daqui a pouco nos descendentes de Sete, que foi uma linhagem que buscou o Senhor, né? Que tinha o temor do Senhor. E essa ausência de relacionamento com Deus nos mostra que o progresso humano, por si só, não traz satisfação duradoura. Olha só, nós já comentamos sobre isso, né?
Esse daqui, ele não tinha o coração na eternidade e ele também não tinha a satisfação, ou seja, aquele vazio do coração, aquele vazio de que ele fazia e nada o satisfazia, estava presente na vida dele. E esse vazio, ele está presente na vida de todas as pessoas que não têm essa conexão com Deus, que não têm esse relacionamento com Deus. Analisa aí na sua vida, minha irmã. Você sente esse vazio? Você sente esse vazio na sua alma? Ou você sentia esse vazio na sua alma antes de vir para o Clube da Bíblia? Eu confesso que eu sentia. Eu confesso que mesmo lendo ali a palavra em pouca porção, eu sentia esse vazio na alma. E às vezes ainda sinto. Às vezes ainda sinto. E quando eu sinto, eu já sei que eu preciso buscar mais do Senhor. Hoje, o vazio na alma, que às vezes aparece na minha vida, não é algo que me descontrola ou que me deixa triste, mas é um sinal de que eu preciso buscar mais o Senhor. E você? Você tem esse entendimento? Você tem essa percepção? Você sente esse vazio na alma de vez em quando? Quem é que sente? Quem puder pode escrever aqui para nós, que nós vamos ler. Então, qual que é a aplicação que eu tiro disso, né? Desse segundo ponto que é sobre Deus, que é sobre esse progresso sem o propósito eterno é vazio. Qual que é a aplicação para isso, para minha vida hoje? Então, é examinar, né, o propósito das nossas conquistas. Será que nós estamos buscando sucesso apenas para nós ou estamos alinhadas aos sonhos de Deus, com os planos de Deus? Será qual que é o sonho de Deus para minha vida? Ontem eu estava conversando na reunião que a gente faz de manhã ali na loja, estava falando, né, que a gente está estudando a Bíblia, que a gente está muito impactada, e eu compartilho com eles, né, as coisas que a gente aprende. E aí eu falei, no YouTube nós já passamos de 100 vídeos gravados. E esses vídeos, por que eu estou gravando esses vídeos? Porque eu entendo que é a minha colaboração para o reino. Eu posto lá e não é... E a gente já tá com mais de 100 seguidores. Se eu não me engano, quase 150 seguidores. Mas eu não tô buscando ali seguidores. Eu estou buscando a minha colaboração com o reino de Deus. Isso é algo que eu estou fazendo por mim, pela minha vida, e também eu estou registrando isso porque para a colaboração do reino de Deus. Mas, Angelita, como assim? Minhas irmãs, o Espírito Santo, ele vai usar esse material da forma que ele quiser usar. Às vezes ele vai querer salvar uma pessoa através de um estudo desse que nós estamos fazendo. Então essa é a minha parte, né? Que eu entendi que cabe a mim para colaborar para a expansão do reino de Deus. Olha só, como você está fazendo os seus propósitos para que você também colabore para a expansão do reino de Deus. Nós todos temos, né, a responsabilidade de falar do amor de Deus. Como nós estamos fazendo isso, né? Isso é propósito de vida. Então nós precisamos analisar como nós estamos buscando o sucesso, né? Olha só, deixa eu ler aqui o comentário da Larissa. Eu sinto esse vazio e já corro aos pés do Pai. Não quero ficar distante. Glória a Deus, Larissa. Eu também. Hoje eu assisti seu vídeo sobre dominar as vontades, as tentações. E ficou muito didático. Eu já consegui, apliquei em uma situação aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Vida do Panetone. Você viu? Eu também. Isso tá abençoando tanto a minha vida, Larissa, porque a gente entende a palavra, né, na sua teoria, mas a gente precisa aplicar na prática. Eu recebi bastante mensagem desse videozinho que eu fiz,
Que bênção. Entendeu? Então, às vezes a gente precisa mostrar para as pessoas como a gente faz. Foi um vídeo tão simples ali, tão amador, que eu coloquei no story, mas muitas pessoas, né, mandaram mensagem para mim, e até eu fiz uma oração, né, sobre domínio próprio, e postei ali, né, no meu Instagram. Então, o que está acontecendo? Eu estou me ajudando, né, colocando em prática a palavra, e estou também aplicando a palavra. Como que eu faço isso? Peraí, eu tô com desejo de comer aquele panetone, mas eu sei que aquele panetone ali, ele é uma bomba calórica pro meu organismo. Então, peraí, para, respira, a mente oxigena e você pega e fala assim, não, eu quero isso, mas eu vou escolher algo que vai glorificar o nome do Senhor, porque o meu corpo, ele precisa de coisas saudáveis, alimentos de verdade, não a produtos alimentícios. O produto alimentício é o embalado. O alimento de verdade é aquele que você tem que descascar, né? Então, é simples assim. E quando, ontem eu acho que eu peguei um resfriado. Todo mundo tá ficando de cama com esse resfriado. Eu trabalhei até meio-dia, mais ou menos, e vim embora pra casa. Porque meu nariz estava muito entupido. Então, quando eu converso, meu nariz entope bastante. Mas olha só, tô aqui de pé, sem febre, né? Sem dor no corpo. Por quê? Porque eu cuido do meu corpo, né? Vai ser... eu vou conseguir não pegar nada? Não, porque os vírus estão aí para todo lado, né? Mas mesmo que eu pegue, ele vai ser bem mais, bem menos forte, porque o meu corpo ele está preparado, né? E eu espero que hoje já isso daí já saia da minha vida. Tô tomando aí o meu chá de açafrão com pimentinha e em nome de Jesus eu vou já melhorar rapidinho. Mas quantas pessoas que eu conheço pessoas que tá desde antes do Natal com isso e ainda não melhorou, né? Então, olha só, os benefícios, né, que a gente recebe quando a gente se cuida. Obrigado, Larissa, por colaborar, viu? Participem lá do meu story, curta lá, comenta, para que a gente possa também alcançar mais pessoas. Vocês também são parte, né, de compartilhar. Quando vocês compartilham os links que eu coloco aqui, vocês também estão sendo registradas lá no céu como agentes do Senhor, né? Às vezes você ainda não grava seus vídeos, não faz assim, dessa forma que eu estou fazendo. Esse foi um método que Deus me deu, mas quando você compartilha, você também está sendo uma agente do Senhor. Amém? Então, o exemplo bíblico que a gente vê, né, desse progresso sem propósito eterno, sabe o quê? A Torre de Babel. Lá em Gênesis 11, do versículo 1 ao 9, nós vamos estudar com mais detalhes quando nós chegarmos lá. Foi um marco de progresso arquitetônico. Eles progrediram de forma, assim, extraordinária, mas foi construída em rebeldia contra Deus. O que aconteceu? Deus desceu e confundiu tudo ali, né? E o exemplo prático para isso é quantas pessoas alcançam riquezas, alcançam fama, mas vivem em depressão ou vazio espiritual. Então, o segundo ponto que nós entendemos aqui é que o progresso da nossa vida, sem esse propósito eterno, sem esse relacionamento com Deus, é vazio, minhas irmãs. Não adianta essas conquistas sem ali o nosso relacionamento com o Senhor, o nosso compromisso com o Senhor. Então, o desafio que nós temos sobre isso é o que eu e você tem buscado construir em nossas vidas. Será que isso está alinhado com a glória de Deus ou é apenas ambições pessoais? Então, isso precisa ser analisado nas nossas vidas, né? O passo prático é refletir sobre as nossas metas. Tem uma pergunta aqui para mim e para você. Minhas conquistas glorificam a Deus e servem ao próximo ou apenas alimentam o meu orgulho? Essa pergunta é profunda. Minhas conquistas, elas glorificam a Deus, vou até deixar aqui, ou elas glorificam a Deus e servem ao próximo,
ou elas apenas alimentam o meu orgulho? O que eu tenho conquistado tem sido para a glória de Deus, tem sido um serviço ao próximo, ou apenas tem alimentado o meu orgulho? Olha, quanto mais fala, mais entope o nariz. Senhor, desentope o meu nariz em nome de Jesus, Pai. Preciso acabar esse estudo. E eu não vou parar, Senhor. Em nome de Jesus, me ajuda. Então, terceiro ponto para a gente caminhar aqui para o final é sobre a dependência de Deus. É essencial para a sustentabilidade. Vamos pensar aqui. A vida nômade e pastoral do Jabal, ela dependia, olha só, ela dependia diretamente da provisão de Deus. Quem que era Jabal? Ele era nômade e ele cuidava do gado. Quem que traz o sustento para o gado? Principalmente naquela época. Hoje ainda tem ração, hoje ainda tem vários outros tipos de recursos. Mas naquela época, o gado, ele se alimentava só do quê? Da plantação, que era o mato. Então, isso era provisão de Deus. A água também, as pastagens e a proteção para o rebanho não estava sob o controle de Jabal, mas sobre a fidelidade divina. Então, vocês conseguem perceber, mesmo Jabal aqui não buscando a Deus, mesmo Jabal não tendo essa conexão com Deus, a provisão de Deus estava sobre a vida dele. Então, mesmo com o progresso e as habilidades que ele desenvolveu, a verdadeira segurança e o sustento, ela só pode vir do Senhor, né? A aplicação para nós aqui é confiar em Deus para as nossas necessidades. Minhas irmãs, o Senhor, Ele conhece todas as nossas necessidades, mas muitas vezes, né, nós não temos vivido essa segurança, né, em Deus, essa segurança que Ele nos supre. Ah, Angelita, mas olha, eu nunca tive uma experiência de Deus suprir a minha necessidade. Mas peraí, você já buscou essa experiência? Você já buscou algo que você precisava, que era necessário? Existe uma diferença de coisas necessárias e coisas supérfluas. Então, aquilo que é necessário. Minhas irmãs, eu já vivi várias coisas que o Senhor me trouxe no momento que eu necessitava. E às vezes, muitas vezes a gente fala de coisas necessárias, a gente pensa em coisa material, que tá faltando alguma coisa. Às vezes é uma palavra de sabedoria, às vezes é um conhecimento. A gente precisa levar em consideração os detalhes, né? Quantas vezes, né, você estava diante de uma situação e o Senhor te trouxe aquele insight, te trouxe aquela revelação, te trouxe aquele caminho para você seguir. Então, olha só, Deus, Ele é Deus de provisão nas nossas vidas. Ele sabe o que nós precisamos. Quantas vezes a gente dá uma palavra para uma pessoa e tira aquela pessoa de uma depressão? Acho que a Andréia já deve ter tido várias experiências assim, né? Ela é na área da saúde, psicóloga. Então, nós precisamos confiar que Deus, Ele supre as nossas necessidades. Um exemplo bíblico é o povo de Israel no deserto, né? Verdade, André. André escreveu. Às vezes Deus manda uma palavra de quem a gente menos espera, também. Verdade. E Deus também nos usa, né? Com palavras. Deus já deve ter usado muito a sua vida, André, para abençoar vidas aí, minha irmã. Então, aqui o exemplo bíblico que a gente vê sobre isso é o povo de Israel lá no deserto, que dependia completamente do maná de Deus, né? Que Deus enviava. Quando a gente chegar ali em Êxodo, pra gente estudar isso, acho que a gente vai ser muito, 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 muito abençoada. Dessa dependência de Deus, né? Que o povo dependia, né? Então, qual que é o exemplo prático que nós podemos fazer, né? É planejar, né? Planejar as áreas da nossa vida, planejar nossas finanças, planejar nossas carreiras, né? Mas planejar nossas finanças, planejar nossas carreiras, elas são atitudes sábias, mas nós precisamos entregar a nossa confiança total a Deus,
e não em nossas próprias forças, né? A gente precisa fazer planejamento, sim, mas a gente precisa entender do Senhor se é a vontade dele fazer isso. Na minha igreja teve um curso de finanças domingo e eu até perguntei para minha pastora se podia compartilhar, mas é um estudo fechado para a igreja, né? E depois, se vocês quiserem, eu posso até ver o valor que eles estão disponibilizando esse estudo e passar para vocês. A pastora disponibilizou para mim, porque eu fui trabalhar, não conseguia assistir, né? E a Lu falou algo tão interessante ali que a Lu foi a palestrante, né? Que ministrou. Ela falou assim que quando eu vou abençoar uma pessoa, eu perguntei para Deus se de fato Deus quer que eu abençoe essa pessoa, ou se era o momento de Deus dar uma experiência para essa pessoa. Olha só, isso é muito importante e é muito sério também. Nós precisamos em tudo buscar o direcionamento do Senhor, buscar ali a orientação do Senhor, né? Então, o desafio para mim e para você hoje é o quê? Nós temos reconhecido a nossa dependência diária em Deus? Ou nós temos agido a maioria das vezes com a nossa própria mão? O nosso passo prático hoje é fazer uma oração declarando que nós confiamos em Deus, entregando as nossas preocupações, as nossas dificuldades financeiras, familiares e profissionais a Ele. Amém? Nós vamos vamos já fazer essa oração para a gente não esquecer. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós queremos orar ao Senhor, declarando a nossa confiança em Ti, entregando a Ti nossas preocupações, nossos desafios financeiros, nossos desafios familiares e profissionais. Nós queremos declarar nossa confiança em Ti, em todas essas áreas da nossa vida, em nome de Jesus. E se há áreas que está fora da Tua confiança, da Tua presença, que o Senhor venha nos mostrar, em nome de Jesus. Amém. Então, para a gente concluir, minhas irmãs, hoje Deus está nos dando a oportunidade de alinhar as nossas vidas ao plano original dele. Então, quando nós olhamos aqui para Gênesis, né, capítulo 4, versículo 20, nós percebemos que mesmo após a queda, Deus continuou a conceder os dons e habilidades à humanidade. No entanto, o texto também nos alerta sobre o perigo de buscar o progresso desconectado da glória de Deus. O resumo hoje das lições que nós aprendemos é que Deus é o doador de tudo que temos, que o progresso sem o propósito eterno, ele é vazio e que a nossa sustentabilidade depende da provisão de Deus. Então, hoje o Senhor nos chama a consagrar os nossos dons, os nossos talentos e as nossas conquistas a Ele. Eu e você estamos dispostas hoje a entregar as nossas vidas aos planos do nosso Deus eterno? Se eu e você deseja hoje realinhar o nosso coração a Deus, vamos orar. Ore aí, para que você e eu também vou orar aqui, para que nós possamos realinhar todos os nossos planos, todos os nossos projetos à vontade, ao plano de Deus. Amém? Senhor Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse estudo, nós te louvamos porque cada versículo da tua palavra nos traz lições tão importantes, Pai. Hoje nós aqui aprendemos que o Senhor é o doador de tudo que temos, tudo que possuímos, todas as habilidades que nós temos, tudo vem do Senhor. Tudo pertence ao Senhor. Nós aprendemos também que o progresso sem propósito, ele
sem o propósito eterno, ele é vazio, Senhor. E nós entendemos também que a sustentabilidade depende da sua provisão, Pai. Pai, nós nos arrependemos, porque tantas vezes nós temos saído, nós temos saído e temos não dado glórias ao teu nome, muitas vezes nós temos uma habilidade profunda e nós não reconhecemos que isso vem do Senhor. Mas hoje nós nos arrependemos disso, Pai. E nós queremos dar toda a glória, todo o louvor, toda a adoração de nossas habilidades ao Senhor. Nós reconhecemos que tudo vem de Ti. Ajuda-nos, Pai, a viver com propósito eterno. Ajuda, Senhor, a usar os nossos dons para a Tua glória, confiando em Ti em todas as áreas da nossa vida. Pai, nós queremos Te servir com tudo que nós somos. Nós queremos Te servir com tudo que nós temos. Nós queremos Te adorar com o nosso proceder diário. Nós queremos Te adorar com o nosso pensamento. Nós queremos Te adorar com o nosso entendimento. Nós queremos Te adorar com o nosso conhecimento. Nós queremos Te adorar com a nossa forma de viver. Nós queremos Te adorar com o nosso falar. Pai, em nome de Jesus, endireita as nossas veredas, Pai. Em nome de Jesus, alinha a nossa vida com os Teus planos, com o Teu coração. Faça, Senhor, de nós mulheres sábias, mulheres que aonde chegam o ambiente muda, mulheres que aonde vão a Tua palavra é um testemunho vivo das nossas atitudes e das nossas ações. Pai, em nome de Jesus, nós necessitamos de Ti, nós necessitamos da Tua graça, nós necessitamos da Sua sustentabilidade. Por favor, Pai, nos alinhe. Em nome de Jesus que nós oramos agradecidas. Amém. Amém. Agora eu quero falar com você aqui do YouTube, que chegou aqui até essa mensagem. E hoje eu quero te fazer um convite. O Senhor, Ele tem uma oportunidade para você parar de viver da forma que você estava vivendo e viver de acordo com a vontade do Pai. E se você quer esse presente da salvação, o presente que Deus trouxe para a humanidade, quando Ele enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, Ele deu esse presente para que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele novamente. E se você chegou aqui até esse vídeo, Deus quer te dar esse presente hoje. Então, mas como que eu recebo esse presente, Angelita? Ore, peça para o Senhor, Senhor, eu quero receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida, sele-me com o Teu Espírito Santo da promessa, para que eu seja capacitado todos os dias a viver e entender a Tua palavra. Faça essa oração de toda a sinceridade do seu coração e você vai começar a ter esse relacionamento sério e profundo com o Senhor. E se você fez essa oração, escreve aqui para nós, para que a gente possa orar pela sua vida. E se você quer participar dos nossos estudos ao vivo, eu vou deixar o link aqui na descrição e você entra no nosso grupo Clube da Bíblia. Os nossos estudos são das 7h30 da manhã às 8h30 da manhã, horário de Japão. E se você estiver em outro lugar, você adapte esse horário ao lugar que você está. No Brasil é 7h30 da noite, às 8h30 da noite. Amém? Deus te abençoe. Minhas irmãs, eu quero abrir aqui para vocês. Primeiro, nossa, André escreveu aqui. Vamos ler aqui o que ela escreveu. Sim, vivenciei uma situação com meu esposo. Ele é fisioterapeuta. Encontramos uma antiga paciente dele. Ele apenas perguntou como ela estava e esta desabafou. Falamos da palavra de Deus, pedimos para ela confiar, procurar ajuda profissional e depois eu a abracei e beijei. Passando alguns meses, essa pessoa disse ao meu esposo que havia saído decidida para tirar a própria vida. Estava escolhendo um carro para se jogar e depois desse encontro, ela voltou para casa e dormiu. Dormiu um sono profundo e acordou disposta a viver e procurar ajuda. Nada é por acaso. Deus providencia bons encontros. Glória a Deus, Andréia. Que lindo seu testemunho. É exatamente isso. Às vezes uma pergunta, olha só, de se preocupar apenas como a pessoa está, a gente já é a bênção que Deus tem para a vida daquela pessoa. Deus abençoe, que vocês continuem sendo instrumentos do Senhor.
Deus abençoe. Lindo seu testemunho. Obrigada por compartilhar conosco. Minhas irmãs, alguém pode abrir o microfone? Alguém quer abrir o microfone para compartilhar o que aprendeu, o que entendeu desse estudo? Quem gostaria? Eu. Diga, meu amor, o que você aprendeu desse estudo de hoje? Eu aprendi que nós temos que sempre amar a Deus. Por exemplo, quando a gente não gosta de Deus, acontece alguma coisa com a nossa família. Aí nós pedimos ajuda para Deus. Aí Deus não vai aceitar. Deus não vai aceitar? Mas se a gente não gosta dele, não vai. Ah, se a gente não gosta dele, não vai. Mas e se a gente gosta dele? Vai. É, muito bem. O que mais? E ele que, quando você falou, ele morreu na cruz, né? Jesus morreu na cruz para nos salvar, né? Ele é nosso Salvador. Por isso que nós devemos adorar Ele, amar Ele e sempre examinar a nossa vida. Sempre examinar o nosso pecado, né? Você conseguiu identificar algum pecado? Lembra que eu comecei, que eu orei com você aqui? Eu não comecei mais. Você não fez mais o quê? Qual o pecado que você orou, que você confessou? Desde o dia que eu orei com você no estudo, eu não pequei mais não. Não pecou mais? Glória a Deus. Então você não tá mentindo, né? E nem desobedecendo. Não estou, mais ou menos. O que é mais ou menos? Você tá desobedecendo? Ainda tá desobedecendo um pouquinho? Não. Tá ou não tá? Não. Ah, então tá bom. Então tá bom. Fecha o seu microfone só um pouquinho, então, que eu vou ver se alguém mais quer falar. E aí depois você já vai pro seu louvor, tá bom? Você já preparou? Já preparei. Tá bom, então fecha só um pouquinho seu microfone. Minhas irmãs, alguém quer? A Elisângela escreveu aqui, por favor, poderia passar seu Instagram para eu poder seguir? Posso sim. Lohana, por favor, filha, pega o link do Instagram lá do Emagreça e coloca aqui pra Elisângela, por gentileza. Ah, André, que lindo ouvir esse estudo hoje que o Davi está falando. Sim, ele está participando, Andréia, e ele está confessando os pecados dele, ele está sendo transformado. E ele também, gente, se vocês não viram o vídeo do Davi, tem o vídeo dele, ele ensinando as pessoas a orarem com sentimentos ruins lá no Instagram. Lô, coloca o link aqui também do vídeo que o Davi tá ensinando as pessoas. Então, quem mais gostaria aqui de falar? Se tem oportunidade, se pode, né? Tem algumas irmãs que estão no trabalho, mas alguém que está disponível aí gostaria de falar sobre esse estudo de hoje? O que esse estudo falou com você? Alguém? Acho que ninguém, né? Então, glória a Deus por isso. Vou me despedir aqui do YouTube.